Boa noite a todos. Sou Amanda Lacerda, sou pesquisadora da área de literatura e estou aqui hoje como representante do Grupo de Estudos Literatura e Ditaduras para mediar, junto com a Lua Gil, um encontro que é uma alegria e uma honra para nós, que é poder fazer os diálogos literários com o Bernardo Kucinski. Eu vou iniciar agradecendo ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, a qual o grupo de estudos está vinculado. Agradecer muito a todos os integrantes do grupo. Essa é a nossa atividade de fechamento dos estudos do semestre, um semestre em que a gente se debruçou sobre a temática das ditaduras na literatura brasileira, em especial na produção de contos. Então, voltados para observar como esse tema se desenrola, se desenvolve, que estratégias, que mecanismos e que estilos de autor, inclusive, se fazem na forma literária breve. Entre esses contos selecionados, que foram vários, dois deles são do Bernardo Kucinski, que nós lemos e fizemos o debate nos encontros do grupo, dos contos A Troca e A Mãe Rezadeira, e esse seria apenas um dos motivos que nos motivaria a convidá-lo para conversar, entre tantos outros. Por isso eu reitero que é um grande prazer te receber aqui, Bernardo, em nome do grupo, para a gente fazer essa troca. Ainda que dispense apresentações, Bernardo Kucinski é jornalista, escritor e professor aposentado da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Como jornalista, entre outras obras, publicou na França em 1971 o livro-reportagem Pau de Arara, Violência Militar no Brasil, em parceria com Ítalo Tronca, texto que só ganhou edição brasileira após 30 anos. Como escritor, aos 74 anos, publicou seu primeiro romance, K, Relato de uma Busca, aclamado pelos leitores e pela crítica. Seu romance mais recente é O Congresso dos Desaparecidos. Então, Bernardo, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Vou começar, então, com uma questão, né? Em entrevistas, em lives, em eventos, aparece, né, você comenta que se compreende mais como contista do que como propriamente romancista. Isso se percebe, inclusive, no seu trabalho com os romances, né? O K tem o caráter bastante fragmentário, estruturado em fragmentos, né? A que você acha que se deve esse processo criativo de trabalho com os fragmentos? Olha, não foi uma opção, não foi uma coisa que nasceu naturalmente. Na verdade, eu escrevi minhas primeiras aventuras na ficção foram um folhetim de natureza política e bastante irônico, né? Mataram um presidente, que saiu publicado na forma de folhetim. Simultaneamente, eu escrevi uma novela policial, que era o gênero que me atraía muito, e, ao mesmo tempo, comecei a escrever alguns contos, porque abriu-se um espaço para contos numa revista que havia sido lançada em São Paulo. E eu percebi que eu me dei bem, muito bem, tanto com o gênero policial como com os contos, mas seguiu-se quase que uma avalanche criativa na forma de contos, né? Eu calculo que eu escrevi uns 150 contos no espaço de um ano. E, no meio deles, foi surgindo o que eu chamei de fragmentos do K, mas realmente o meu forte são essas narrativas breves, que contêm apenas os elementos essenciais para que se conte a história, em geral com um final um pouco meio surpreendente. E, enfim, eu me dei muito bem nesse território dos contos, né? Tem alguns, a partir de uma simples ideia, às vezes, uma frase, uma afirmação, eu conseguia
desenvolver toda uma história na forma de um conto. E nunca tentei realmente um voo mais ambicioso na forma de romance. Eu acho que mesmo, por exemplo, o Congresso dos Desaparecidos, bom, o Alice e esse último meu são novelas que não chegam a ser uns romances, né? Quer dizer, são narrativas assim que ficam intermediárias entre um conto e um romance, né? Acho que não tem um fôlego para romance, não. É muito... Enfim, agora, ultimamente, eu tenho tido dificuldade de... Aquele processo criativo, que foi uma coisa, uma avalanche, ele é como se ele tivesse se esgotado, entende? Eu, por exemplo, comecei agora uma história curta e não consigo terminar a história, não sei como terminar, eu alonguei, depois descobri que ele não se sustentava. Enfim. Agora, o Congresso dos Desaparecidos acabou ficando bem enxuto mesmo, ficou bom. E o Júlia, que foi uma das últimas novelas antes do Congresso, também foi um trabalho que eu refiz várias vezes, eu modifiquei. No fim, eu assumi a narrativa em dois tempos, um tempo presente, um tempo passado, e foi bastante trabalhoso, mas resultou uma novela. Eu preciso chamar de novela, porque isso não é um romance, entende? Uma novela bastante que me agrada muito, e eu tenho a satisfação de anunciar a vocês que ela foi incluída no Plano Nacional do Livro Didático 2023. Ou seja, o governo comprou milhares de exemplares e vai distribuir para as escolas. Isso foi uma coisa muito, muito boa mesmo. Essa Júlia. Sim, é isso. Mas, Bernardo, desculpa, pode seguir. ah, Não, eu ia propor uma pergunta em diálogo com essa, eu acho, porque aí eu acho que, quem sabe, você também pode seguir um pouco nesse caminho, né? Mas se você quiser seguir também, eu posso esperar um pouco para... não, façam perguntas e eu vou tentar Bom, responder. então, tá, então, bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Amanda e do grupo, né, do qual também faço parte. Também faço das palavras da Amanda minhas palavras, né, que é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse espaço com esse autor que é tão importante, né, na literatura contemporânea e, claro, na literatura com a temática da ditadura. E aí, pensando sobre essa questão que a Amanda colocou, né, em relação aos contos, fiquei também, a gente também estava se perguntando, né? Você, como um autor que agora já tem uma produção que a gente pode dizer vasta, né? De alguns romances, muitos contos, e com mais de 10 anos, então, desde a primeira publicação, você acha que é possível, ou você se atreveria, digamos, a definir um projeto literário próprio? Você conseguiria definir o seu projeto literário nesse sentido? Olha, tudo isso aconteceu assim meio que por acaso, vocês sabem. Eu já estava no meus 70 e tantos anos quando eu comecei a escrever ficção, e eu nunca tinha escrito. Então, para mim, é uma reinvenção que me deixa muito satisfeito, e a gente passa por etapas. Acho que eu nunca tentei elaborar um projeto literário, né? São etapas. Às vezes a gente escreve... Eu acho que no meu caso, em que eu comecei tão tarde assim, eu acho que eu tenho que publicar tudo que eu escrevo. Às vezes é alguma coisa que nem é de tanta qualidade, mas eu não tenho um projeto literário na cabeça. O Congresso dos Desaparecidos, eu acho que aconteceu um fenômeno que foi assim, que esse tema que eu tinha abordado em tantos contos e de tantas formas, e que eu já tinha, de uma certa forma, abandonado, digamos, nesse plano,
quando eu escrevi Júlia, e quando eu escrevi A Nova Ordem, esse tema voltou a tomar conta de mim, como se tivesse virou uma espécie de uma coisa que me persegue, entende? Mas eu estou achando que eu tenho que sair desse campo. Chega, entende? Porque é uma coisa que está ficando quase que doentia, entendeu? Reiterativa, né? Então, se você pergunta se eu tenho algum projeto, o meu projeto atual é sair desse campo e tentar outras ficções mais contemporâneas, enfim, me livrar dessa espécie de maldição, entende? É isso aí. Bernardo, pensando nesse diálogo que você está colocando, há uma produção crescente e relativamente recente da literatura contemporânea que se dedica ao tema da ditadura. Então, quando você fala que tem uma espécie de maldição, que você está entendendo como uma maldição nesse momento, mas que talvez lá em 2011, com a publicação do K, tivesse sido uma possibilidade de elaboração, né, como de uma questão de vida, inclusive, né? Nessa esteira, pensando em 2011, pensando no cinquentenário do golpe, né, na Comissão Nacional da Verdade, uma série de produções literárias contemporâneas dedicadas ao tema da ditadura ganharam bastante destaque. Como é que você se relaciona com essa produção? Você lê esses autores? De que forma você dialoga com esses textos? Não, eu não gosto muito de ler essas narrativas, não. Eu tenho lido algumas. Uma eu li porque me pediram para fazer uma orelha, outras eu li por um outro motivo, mas não é uma coisa que me atrai assim para eu querer ler, entende? E, inclusive filmes também sobre esse tema, não é. A relação de pessoas como eu com esse tema é uma relação sempre meio conflituosa, entende? Meio problemática, entende? Não, eu não. Além do mais, eu tenho lido muito pouco ultimamente. Tenho lido muito pouco. Tenho lido pouco. Estou lendo muito devagar. E o que eu tento ler, por exemplo, a minha última leitura, eu tento me alimentar, digamos, da língua portuguesa, que eu sempre achei que eu tenho uma espécie de uma deficiência nesse campo, tem uma pobreza de vocabulário, então quase que uma neurose, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, né? E li ele inteirinho, entende? Então, é esse tipo de leitura que me atrai hoje em dia, entende? Uma leitura que trabalha a língua portuguesa com toda a sonoridade que ela tem, com a riqueza de vocabulário. Entende? Essa é um pouco o meu interesse hoje em dia, é esse, mais é esse. Estou lendo um livro do Itamar Franco, né? Esse que está muito na moda, Itamar Franco, né? Que ele se chama. E Itamar Vieira. Itamar Vieira Júnior, não é isso? Desculpa, Itamar Vieira, Comecei a ler o primeiro livro dele, que teve uma grande repercussão, li até a metade, agora estou lendo o segundo e acho uma leitura um pouco tediosa, entende? Um pouco tediosa. Então, eu estou muito exigente também nessa questão de leitura, né? Muito chato, talvez, mas são autores que, enfim, eles escrevem bem, são livros importantes. Mas é isso, essa é a minha posição hoje. Fugir desse fantasma da ditadura, da repressão, e tentar pensar em outras coisas também, pensar o mundo um pouco, me libertar disso, entendeu? Eu acho que o Congresso da Aparecida foi a despedida desse tema. Que, aliás, é um tema
que marca a minha vida já muito antes de eu ser ficcionista, quando eu publiquei o Pó da Arara, entende? Então, é um tema que já chega, né? Chega. É isso. Lamento não contar a vocês, mas... mas é isso. Não, não que isso. Aproveitando o tema, então, do Congresso dos Desaparecidos, né, Amanda? Acho que apareceu já algumas vezes. Uma pergunta que a gente queria fazer, se você já tem recebido críticas ou visitantes, né, no sentido do livro que você publicou, pela publicação desse último livro, então, Congresso dos Desaparecidos. Você já recebeu alguma leitura, né, desse livro que você gostaria de comentar? Então, eu temia muito a reação a esse livro, porque eu faço os mortos falarem, e alguns deles têm familiares que estão aí vivos. Eu me lembro que quando eu dei para o Genuíno, o Gé Genuíno leu uma das penúltimas versões, ele falou: toma cuidado com as falas das pessoas, algumas pessoas podem ficar ofendidas. Então, eu tinha muito essa preocupação. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa, não sei, o Marcelo Rubens Paiva, ele fez uma primeira abordagem do livro muito positiva, muito assim enaltecedora, muito assim edificante até, né? Eu fiquei até emocionado. Ele fez uma leitura bonita, é como se ele estivesse escrevendo um outro livro, sabe? Ele falava, pegava trechos da narrativa, colocava trechos dele também. Eu acho que esse texto do Rubens Paiva, ele foi importante porque ele meio que determinou o tom do que veio depois, entende? Então, não houve aquela reação raivosa ou meio reticente que eu esperava que ia haver. Ao contrário, criou-se um ambiente muito favorável à narrativa. E eu mesmo, depois desse começo, assim, dessas primeiras reações, eu reli e eu sinto que a coisa funcionou mais ou menos como eu queria. Quer dizer, você sente os mortos falarem, né? Você sente aquela coisa. É muito interessante esse... Eu acho que acabou saindo uma coisa bem resolvida, bem resolvida. Talvez algum outro detalhe que podia ser melhor, mas saiu bem resolvida. Essa é a minha opinião. Agora, vocês é que são as especialistas, né? Vocês que deveriam falar sobre isso. Olha, Bernardo, eu vou falar para você que tem uma questão no Congresso dos Desaparecidos, que é algo que já apareceu na nossa percepção, inclusive de debates do grupo, que é algo que já aparece no K, é algo que a gente percebe no K, percebe em uma série de contos seus, e que, na minha leitura, por exemplo, fica ainda mais visível no Congresso dos Desaparecidos, que é uma crítica à luta armada. E eu desconfio que talvez seja essa crítica que possa gerar, e não gerou, pelo que você está falando, pelo menos até agora, né? Alguma crítica mais dura em relação ao livro. Como é que você situa essa sua crítica à luta armada contra a ditadura? Você, por exemplo, se considera um pacifista? Não, eu não sou pacifista de forma alguma, não. É que eu vivi aquele período, eu não participei de nenhum grupo, mas a gente fazia coisas e estava sempre na periferia das ações, né? E eu sofri uma perda devido à luta armada, não a luta armada em si, mas a perseveração, eu diria, injustificável que se seguiu, né? Esse tema da crítica à luta armada, ele ainda é um tabu até hoje, né? Ele é um tabu. Então, por exemplo, nesses comentários que já saíram sobre o Congresso dos Desaparecidos, ninguém aborda esse aspecto. Ninguém aborda. Eles ignoram. O próprio Marcelo Rubens Paiva não aborda esse aspecto. Isso é um tabu que vem desde aquela época. Já era um tabu
na época em que se colocou a discussão de que a luta armada já estava derrotada e era preciso parar. Já ali, naquele momento, isso eu sei de pessoas com quem eu converso, naquele momento, os próprios dirigentes diziam, olha, claro que tem que parar, mas a gente não pode falar isso, sabe? Então, essa proibição de tratar o tema realmente com a seriedade. Não digo, ali já se criou um tabu, entende? Criou-se uma mística de quem abandonava era um covarde, de que não se podia, de que tinha... Entende? Então, essa é uma coisa que vem desde aquela época. Agora, no Congresso dos Desaparecidos, em que eu estudei com mais profundidade a guerrilha do Araguaia, eu fiquei escandalizado com o que aconteceu ali, entende? Aquilo é uma coisa que, entende? Eles criaram um projeto totalmente secreto e no dia seguinte já era a manchete dos jornais e eles insistiram no projeto, entende? Essa parte, agora, né, as pessoas não gostam de discutir isso, entende? E agora, recentemente, eu dei de encontro aí uma troca de e-mails nessas conversas de WhatsApp de um pessoal do Rio de Janeiro que ficou muito bravo com aquela carta ao companheiro Clemente, que é o último capítulo do K, né? Eram amigos dele e eu sei que existem alguns grupos de pessoas e tal que se ressentem muito das colocações que eu fiz ali no K e tal, mas eu não tenho nada do que me penitenciar disso, me envergonhar, entende? Enfim, é isso. A gente tem uma pergunta aqui da Rayane também sobre o Congresso dos Desaparecidos, eu acho que a gente pode aproveitar, né? Ela pergunta, não sei se a Rayane quer fazer a pergunta em áudio também, ou leio a pergunta, não sei o que é. Aí, leio. Ah, tá. Então, no livro Congressos dos Desaparecidos, como o senhor fez o planejamento do livro, as entrevistas, e qual foi a parte mais complicada? É o que pergunta a Rayane. Quando eu fiz o primeiro texto, essa ideia que eu tinha, né, que eles se encontram na praça e têm a ideia do congresso, eu dei para um amigo meu ler, um amigo que foi militante político, teve que se exilar, ficou 10 anos exilado, e ele falou, isso aí que você está escrevendo não vai a lugar nenhum, isso é besteira. Então, esse comentário dele, que foi muito ferino, né? Muito devastador, em poucas palavras, né? Eu acho que ele acabou me motivando a criar uma narrativa o mais elaborada possível, entende? Abordando o maior número de aspectos que eu pudesse abordar, entende? Tanto aspectos humanos como ideológicos. Então, mas tudo isso foi surgindo naturalmente no decorrer da escrita, não é uma coisa que eu planejei, assim, entende? Então, foi surgindo, eu acho que foi um processo de criação literária mesmo, a ideia do desfile da Mangueira, por exemplo, depois a ideia do encontro com Pedro na catedral e discute a questão da memória. Quer dizer, são coisas que foram surgindo naturalmente. No final, eu comecei a elaborar coisas um pouco mais complexas sobre as questões. Uma coisa que eu, por exemplo, adicionei muito mais, depois que já estava quase tudo escrito, foi o trabalho com a questão dos mitos, né? Então, tem muitas referências o mito da criação, mas cada obra literária ela tem o seu próprio processo de criação, né? E o Congresso é uma combinação de um processo espontâneo e um processo intelectual que vão se combinando, entende? Não, aqui eu preciso falar sobre isso, aí eu vou ler. Então, é um processo intelectual que se junta ao processo espontâneo, né?
É isso aí. Agora, os contos eram uma coisa impressionante, entende? Tem conto, por exemplo, aquele conto do velório, ou da Luana, eram contos assim, que eu tinha uma frase e, de repente, eu criava tudo sabe, um acontecimento em torno daquilo, sem recorrer a nada, a coisa vinha de dentro de mim. Eu acho que essa fase passou, já, infelizmente, ela passou, e agora eu preciso sempre estudar um pouco mais, pensar um pouco mais, entende? É isso. A gente tem uma pergunta do Luiz aqui no chat. Você quer abrir o microfone e fazer a pergunta, Luiz? Posso fazer sim, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Ah, então tá bom. É que eu não queria perder a oportunidade de me dirigir ao Bernardo. É um prazer falar com vocês todos e com você, Bernardo, especialmente. Digo que o K é meu objeto de estudo no mestrado na Unesp de Araraquara. Então, é uma grande oportunidade estar aqui te ouvindo nessa noite. A pergunta que eu fiz é a respeito, você fala aí desse cuidado em colocar fala aos mortos, né? No K, especialmente em alguns momentos, você faz referências explícitas a figuras históricas. Eu posso citar, por exemplo, Rubens Paiva, Frei Tito, que são identificáveis pelo seu discurso, o discurso do personagem, no caso, né? Especialmente naquela primeira ida do K à catedral, né? Essas pessoas são citadas, mas sem ter o nome revelado. O livro toma esse cuidado, com exceção do Fleury, né? Que é explicitamente citado. Por que essa estratégia? Foi um temor seu de envolver essas figuras históricas, né? Na minha dissertação, eu uso isso como é uma leitura no campo da semiótica, como uma técnica de veredicção, né? De trazer a verdade ao texto, mesmo sendo ele uma ficção. Como é que você... por que você fez essa opção de não citar explicitamente, se bem que todo mundo sabe que você fala da Eunice Rubens Paiva, daquela reunião, etc. e tal. Eu queria aproveitar e já fazer outra pergunta, você já um pouco que respondeu quando você fala que a ditadura e a memória é a sua obsessão literária, da qual você tenta até se livrar, né? Curioso, porque quando se lê o Pretérito Imperfeito, também é um livro que fala do passado, né? E o próprio título, eu acho ele muito sintético da sua obra literária, do seu projeto literário, de um pretérito imperfeito, né, do Brasil, né, que não se acerta com o seu passado. E até nesse livro, que não fala exatamente da ditadura, está essa marca de um passado não resolvido, né? Se você pudesse elaborar essas duas questões. Bom, sobre a questão dos personagens, nominar ou não nominar, foi uma decisão justamente por aquele meu receio de ofender familiares, de agredir, né? É mais do que ofender, não é questão de ofender, realmente de agredir, invadir o universo íntimo dos familiares, né? O universo que é necessariamente traumático dos familiares. Que direito tinha eu de fazer isso, entende? Então, eu tomei o cuidado de usar, sempre que possível, os codinomes que eles usavam quando se engajavam na atividade clandestina contra a ditadura, com exceção de nomes notórios, pessoas que são figuras notórias, que já eram figuras públicas naquela época, que é o caso do Fleury, o caso do Rubens Paiva. E, nesse caso, então, eu adotei os próprios nomes, né? Mas eu tive realmente a preocupação essa que eu vou dizendo, um momentinho que está tocando o telefone. Eu tive essa preocupação. Tive essa preocupação de não criar situações constrangedoras para as famílias, entende? As famílias vão ler, vão saber de que se trata dos seus familiares, mas não é uma coisa que precisava ser
objeto de uma narrativa pública, né? Então, esse foi o cuidado. A outra questão que você levanta é sobre o... Eu não sei, aí você vê, os críticos literários conseguem, às vezes, descobrir aspectos da nossa atividade que a gente nem sequer desconfiava, né? Quer dizer, essa coisa do que você levantou agora me faz realmente pensar, eu realmente tenho um pretérito imperfeito em muitos planos, não apenas no plano da ditadura, no plano entende? No plano do próprio livro Pretérito Imperfeito, que é um livro que trata de é muito parecido com o K, porque também é uma autoficção, ele trata de uma dificuldade realmente que eu vivi, da minha família, entende? E, além do mais, agora que você levantou essa questão, me ocorre isso. Eu também fui um jovem que tinha um sonho de construir uma sociedade socialista lá em Israel, abandonei tudo aqui para viver num kibbutz, e isso também se mostrou hoje um pretérito mais do que imperfeito, entende? Então, é interessante como as coisas vão... eu nunca tinha me ocorrido esse paralelismo, né? De tantos pretéritos, todos eles imperfeitos, né? Muito chato tudo isso. Bom, não sei se eu respondi, mas, enfim, é isso. Respondeu. Muito obrigado. Posso aproveitar e Eu acho que perguntar... a gente ia passar para a Isabela, eu acho, Luiz, mas se você Perfeito, quiser perfeito. logo mais Tá, voltar, pode tá ser? jóia. Isabela. Primeiramente, boa noite. Boa É noite. uma honra inenarrável estar na presença do senhor. Também sou integrante do GELD, do Grupo de Estudos. Conheci o senhor pela Amanda, pelo Léo, pelo pessoal do GELD, por indicação. Me apaixonei muito por tudo que eu li do senhor. Sou doutoranda em estudos literários, mas eu estudo Portugal, estudo Saramago, um pouquinho em outras vias, mas eu sempre entendo, gosto de perguntar para quando a gente tem algum diálogo com algum escritor, como que o senhor concebe o lugar da literatura na reescrita da história? Porque eu vislumbro a sua literatura como um processo muito onde a gente consegue preencher lacunas que às vezes a história apaga, principalmente assim em textos como o do senhor, onde o senhor tem um trabalho muito enriquecedor e metaficcional mesmo, no sentido literal da palavra. Então eu queria saber como que você concebe o lugar da literatura, sendo jornalista, sendo escritor, sendo professor, nessa questão da literatura enquanto reconstituição da história. Bom, eu não sei bem se eu entendi a tua pergunta, mas a questão da relação entre literatura e história, né? Não sei se é pela minha formação de jornalista ou pela minha formação geral, que eu sempre fui muito ligado aos acontecimentos históricos e políticos, né? Eu, por exemplo, ainda sou do tempo em que a gente ainda falava da Guerra Civil Espanhola. Então, é uma coisa que esses grandes acontecimentos históricos fazem parte da nossa formação, né? Fazem realmente parte da nossa formação, né? Acho que a gente vivia a história. Então, eu acho que é por isso que as minhas narrativas todas têm elas têm uma musculatura histórica, assim, né? Por assim dizer. Por exemplo, o Júlia é um livro que podia ser usado em aulas de história, né? Porque ele tem todo o contexto de como é que as coisas aconteceram, o clima, inclusive, né? Não sei, a única resposta que eu posso dar é essa, que a minha geração ela é uma geração que viveu a história, né? Quer dizer, a nossa memória não é uma memória da primeira namorada, de quintais com jabuticabeiras e do estilingue para matar passarinho. A nossa memória é feita de fatos históricos, principalmente, né? Entende? Os episódios que a gente foi vivendo, entende? Eu acho que está um pouco ligado a isso, a maneira como a minha geração se formou, entende? É isso aí. Respondi? Obrigado.
Eu vou seguir, porque eu tinha uma pergunta que eu acho que dialoga bastante com essa questão que a Isabela trouxe. E me ocorreu agora, Bernardo, comentar também, quando você fala sobre o Congresso dos Desaparecidos, me chamou muita atenção o pós-fácil. Porque eu acho que no pós-fácil você faz alguma coisa diferente, muito diferente do ponto de vista da forma literária, né? Acho que tem aí uma... Quando você fala, por exemplo, que esse momento de inspiração, né, a partir de pequenos elementos, né, mas lá no início, conseguir produzir uma série de contos e em algum momento isso se transformar no romance K, que foi segue tão consagrado, que tem um grande valor literário. Eu acho que talvez no pós-fácil, isso é a minha sugestão, né, como leitor, a minha impressão, tem um tom ensaístico. E eu acho que é uma discussão que a gente já estava fazendo. Quando você fala para quem não leu, vou contextualizar. O título do pós-fácil aqui, que está no final do Congresso dos Desaparecidos, é Desaparecer, verbo transitivo. Então, essa discussão sobre o desaparecido, foi desaparecido, é uma discussão teórico-crítica que a gente faz na universidade, né? Sobre como nomear o acontecimento do desaparecimento forçado, do sequestro, da lógica do terrorismo de Estado, né? Então, acho que quando você faz aqui esse pós-fácil, tem uma forma diferente, que não é nem o que a gente faz como crítico, nem o que você propõe ou fez, né, na tua construção literária, na tua obra literária até agora, como literatura, né? Então, me ocorreu te contar isso, porque eu estou percebendo na sua fala um pouco essa percepção de que sua relação com a forma de produzir literatura mudou ao longo do tempo, né? E isso me parece bastante natural. Agora, o que diz respeito, tudo isso que eu estou dizendo, com a questão da Isabela, é a seguinte: você é um autor que, acabou de dizer, transita, né? Veio do jornalismo, veio de todo esse processo em que a memória, como você acaba de dizer, é uma memória individual, é uma memória também coletiva, porque é histórica, né? E pós-70, né, após os 70 anos, passa a escrever a literatura. Como é que você vê o potencial da literatura em transformar o real? Você acredita que a literatura, essa mais contemporânea, que tem se debruçado sobre temas fraturantes, temas sociais de rupturas, como foi a ditadura, você acha que essa literatura pode contribuir para transformações concretas? Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre a primeira questão que você levantou. Esse texto ensaístico, realmente é ensaístico, ele me ocorreu o seguinte: a minha questão é a seguinte: desaparecer, verbo transitivo. Começou por aí um pequeno texto, mas eu fiquei muito impressionado, realmente extremamente impressionado e até comovido pela leitura que eu fiz de textos, principalmente de argentinos e também de alguns outros países latino-americanos, sobre a questão do desaparecimento forçado. Eu li bastante e fiquei impressionadíssimo com tudo isso que eu li, e eu achei que eu precisava despejar isso de alguma forma, entende? Então, a partir uma mera reflexão sobre o verbo desaparecer, eu acabei desenvolvendo uma coisa um pouco mais longa, né? Mas que acho que ficou boa e eu resolvi manter como um pós-fácil, né? Então, é isso. Agora, a questão do impacto que a nossa literatura possa ter, eu não sei avaliar, entende? Não sei avaliar. Eu acho que o impacto talvez dependa muito menos da qualidade da obra ou da eficácia que ela tem no sentido de ter um impacto, do que do estado de espírito das populações que estão recebendo aquelas obras, entende? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora, isso, aliás, foi um amigo meu que formulou isso, então eu estou tomando emprestado, nós estamos vivendo um momento agora, devido à eleição do Bolsonaro e depois a derrota dele,
é como se a gente agora estivesse vivendo a transição para a democracia que a gente não viveu quando a ditadura acabou, né? Então, agora existe um interesse, uma efervescência em obras sobre a ditadura, sobre a repressão, e também a questão identitária deu, inclusive, mais robustez para todo esse despertar da sociedade, né? A questão da escravatura, a questão de indígena. Então, criou-se todo um todo de uma certa disposição do público, inclusive de jornais, inclusive jornais conservadores, de toda uma certa disposição de rever a história, de passar a limpo, de realmente, entende? Atacar tudo aquilo que antes era tabu. Então, eu acho que, num contexto desse, uma obra literária como a minha e outras, elas acabam tendo um impacto, mas não tanto pela obra, mas pelo estado de espírito da sociedade. Tendo a pensar isso, entende? Rayane, você quer fazer a pergunta? Quem ia fazer agora era o Leonardo, né? Queria perguntar agora, depois do Leonardo seria eu. Não, acho que já foi, Rayane. Pode seguir, sim. Deixa eu terminar de currículo. Mas, primeiramente, vem dizer que está sendo muito rico esse diálogo, porque, assim como o Bernardo, eu sou jornalista de formação e trabalho também com a perspectiva de memória e ditadura militar. E está sendo bem interessante ouvir esse diálogo. E também escrevo também, né? E a pergunta, que é mais uma pergunta mais como conselho para ele. Qual conselho o senhor dá para quem quer começar essa narrativa não ficcional, ou ficcional, como o senhor faz, e qual zelo a pessoa tem que ter ao tratar esse tema? Principalmente na parte narrativa, nessa parte do escrever. É essa a pergunta que eu estava matutando aqui enquanto eu vi o senhor. Porque eu penso que o senhor vem de uma geração, que é a geração que viveu. Então, o senhor vai exprimir, de certa forma, no seu texto, alguns elementos daquilo que viveu, daquilo que conviveu. E para essa geração de agora, que é a geração minha, a geração das pessoas mais novas, assim, que estão escrevendo esse tema, esse assunto, qual conselho o senhor dá? Qual os caminhos das pedras que o senhor dá para essa geração? Eu não... Essa é a única pergunta até agora que acho que eu não posso responder. Quem sou eu para dar conselhos, né? O que eu sinto é que o mundo mudou tanto, tudo que está acontecendo é tão diferente do que acontecia na nossa época, as mentalidades, enfim, eu fico até meio paralisado, né? Eu tenho, por exemplo, um neto de 19 anos e hoje ele estava aqui em casa, né? Ele não estuda, faz trabalhos esporádicos. Eu não sei, eu fico perplexo perante as gerações de hoje, entende? Eu não sei o que dizer. Realmente houve um terremoto no mundo, né? na sociedade, e as coisas ainda não se assentaram, entende? Então, uma pessoa como eu sou nada, eu estou por fora, que conselho eu poderia dar? Nenhum. Talvez uma única reflexão que eu podia fazer, porque eu já fiz ela para outras pessoas, não sejam jornalistas, porque é uma profissão cada vez mais precarizada e tal. Não recomendo, não recomendaria a um filho meu, nem a um neto, nem a um amigo. Não abracem essa profissão. Fora isso, não é nenhum conselho que eu possa dar. Não é. Realmente está difícil. Desculpa, essa pergunta realmente é impossível. Eu estou lendo aqui as perguntas que estão sendo escritas. Lua, você quer fazer aquela proposta de
A Rayane já se formou, ela falou, né? Já se Uhum. formou. Então, espero que ela seja procedida. Bernardo, a gente pensou em juntar duas questões, uma delas do Anderson, que tá aqui. Então, eu vou ler a pergunta dele e vou juntar uma outra pergunta que a gente tinha pensado também, tá? Deixa eu só achar a pergunta aqui já. Então, primeiro ele dá boa noite, diz que é um prazer ouvir você novamente, e aí a pergunta é a seguinte: você já pensou em compor uma narrativa literária sobre a sua imigração para Israel, na juventude, e sobre as histórias de pessoas que aderiram ao socialismo sionista? Você fala sobre isso em alguma memória e em outras ocasiões, mas geralmente de uma maneira muito breve. Seria muito interessante ler um relato ficcional a esse respeito. Junto a essa pergunta, então, eu adiciono, né, uma percepção que nós temos de que em Cá e em outros textos também é fundamental a presença do judaísmo, né? Seja culturalmente, seja na própria escrita. E você também já falou em outras entrevistas que o seu pai, né, além de ser um ativista, ele também escrevia em Yiddish e ele também era um profundo conhecedor da cultura, né? Você considera, então, o judaísmo uma parte importante da sua escrita? E de que forma que você entende que entra, né, o judaísmo nessa escrita? Acho que para juntar um pouco as duas questões que foram propostas. Bom, eu realmente acho que Cá é um livro profundamente judaico. Eu acho que o judaísmo ele entra em Cá digamos, com um atributo que ele é que confere a Cá, digamos, um valor mais universal, eu acho, pelas referências, pelas extrapolações. Então, ele acaba conferindo a Cá, acho que um valor adicional. Nada disso foi deliberado, nem nada, mas eu acho que foi um pouco influência da própria figura do meu pai, das coisas que eu vivi. E eu queria dizer algo aqui que eu acho que eu já falei em outras ocasiões, e a minha geração de jovens judeus é a geração e é filha do Holocausto. Quer dizer, eu nasci em 1937, então, quando os alemães invadem a Polônia, onde vivia a família dos meus pais, eu tinha 2 anos de idade. Então, os meus pais estavam, naquele momento, traumatizados, e nós, como crianças, sofremos essa influência sem saber que estávamos sofrendo essa influência. Eu só me dei conta disso quando escrevi o Cá, né? Agora, sobre a outra questão do projeto sionista, daquele nosso sonho da juventude, de fato, eu tenho um projeto literário que eu já comecei e não soube como dar continuidade, mas se eu ainda tiver fôlego de terminar o que eu estou escrevendo agora, eu pretendo retomar esse projeto, e a narrativa se desenvolve em torno de uma pessoa que era um grande amigo meu e que se tornou artista de teatro no Brasil, chamado Abrão Farc, e que também foi para Israel naquela época, levado pelo mesmo sonho, e teve que voltar também por motivos difíceis também. Então, o meu projeto é um pouco uma narrativa em torno desse personagem, né? Mas eu comecei, mas parei. Mas pretendo retomar. De alguma forma, pretendo retomar. No plano literário, algo literário, né? Bernardo, tem uma pergunta aqui do Ivan, que eu vou fazer como a Lua fez. Tem a ver com a questão da temática da memória, então eu vou ler a pergunta do Ivan, ele deixou indicado aqui para a gente ler, e vou adicionar uma pergunta também que a gente tinha pensado. Então, Bernardo, você não acha que o debate sobre ditadura e memória no Brasil ainda fica muito limitado a uma bolha de ex-perseguidos e presos políticos, seus familiares e alguns poucos acadêmicos e estudantes? Já pensou em saídas para aumentar o alcance desse debate, além da literatura? Pergunta que a gente tinha pensado aqui tem a ver com olhar para a sua produção literária mesmo, né, que tem sido bastante crítica sobre a falta de políticas de memória no Brasil. O que você espera desse novo governo nesse sentido?
Bom, de fato, eu acho que toda essa temática fica muito restrita, quase que é uma bolha, né? Como foi referido, mas, por outro lado, esse ressurgimento que está surgindo agora, esse interesse pelas atrocidades da escravatura, pelas atrocidades contra os indígenas, ele acabou criando um arcabouço onde a crítica da ditadura ganha uma dimensão maior, entende? Quer dizer, é uma crítica geral contra a violência do Estado em geral, e a violência da própria história, e a forma violenta como o Estado brasileiro se formou e persiste, né? Violência essa que vai tendo vários capítulos, os quais o último foi esse capítulo do Bolsonaro. Então, eu acho que, em parte, a bolha está sendo furada, em parte, assim, né? Porque está havendo uma generalização, abarcando mais pessoas, colocando num contexto mais amplo, né? E, por exemplo, o fato do Júlia ter sido adotado no Plano Nacional do Livro Didático, eu acho que é muito sintomático disso, porque, então, é uma narrativa que vai tratar da ditadura, vai colocá-la em todo um contexto histórico e tal, e foi adotado pelo governo ainda antes do governo Lula, foi adotado no final do governo Bolsonaro, entende? Então, é uma coisa muito interessante isso. E a quantidade de livros que tem surgindo sobre a questão da questão racial, questão indígena, da questão mesmo de outras formas de violência, violência contra minorias sexuais, violência contra a mulher, sabe? Tudo isso cria um clima geral em que as pessoas despertam para a questão da violência, entende? Então, em parte, a bolha está sendo furada. Acho que eu não... Foi isso, né? Tem alguma outra pergunta que eu acho que eu não respondi, não sei. É sobre a sua crítica a uma... Deixa eu achar a palavra aqui de volta. A uma falta de políticas de memória no Brasil, no sentido de políticas. Então, você acha que pode haver uma mudança de perspectiva nesse novo governo? Sim. Bom, eu não ponho muita fé no novo governo, eu ponho mais fé, digamos, no que está acontecendo na sociedade, entende? Porque a sociedade talvez esteja demandando uma postura diferente, né? Veja, por exemplo, a reação que houve a esse decreto do governador de São Paulo de nomear um logradouro com o nome do Erasmo Dias, né? Todo mundo protestou. Então, eu acho que há um clima na sociedade um pouco parecido com o que vem acontecendo nos Estados Unidos, na questão da escravatura nos Estados Unidos, né? Impressionante a produção americana que tenta recuperar as histórias da escravatura, né? Sob uma nova ótica. Então, um pouco está acontecendo no Brasil. Agora, eu não acho que o novo governo esteja particularmente preocupado com essa questão, entende? Não vejo, são tantas demandas sociais reprimidas que essa seria, não sei se seria prioritária, entende? No campo da saúde, por exemplo, demandas reprimidas, no campo da educação. Agora, nós temos aí milhares de logradouros nominados em nome de gente do mal, né? Eu mesmo moro aqui numa rua que se chama Fernão Dias, que foi um bandeirante. Os bandeirantes são enaltecidos aqui no estado de São Paulo. Em tudo que é lugar você tem nome de bandeirantes, né? E hoje nós sabemos que os bandeirantes foram caçadores de índios, foram capitães de mato, sabe? Então, tem um fosso muito grande, tem uma distância muito grande que teria que ser vencida, entende?
uma distância muito grande, né? Não sei se a gente consegue vencer essa distância, porque é muito grande, né? É muito grande. Tem escolas primárias, no nome do Filinto Miller, por exemplo, que foi um torturador da época do Getúlio, né? É uma coisa impressionante, essa coisa do enaltecimento dos agentes da violência de Estado no Brasil é uma coisa meio impressionante. Eu acho que é uma coisa talvez intransponível, porque é demais, entende? É demais, entende? Você tem a rodovia Castelo Branco, né? Rodovia Castelo Branco. Quem foi Castelo Branco? Foi o ditador, o primeiro ditador da ditadura, Castelo Branco. Você tem... E vai tudo que é lugar que você vai, entende? Realmente não é demais. Não é uma coisa isolada, entende? É toda uma cultura que se criou durante 2 séculos. Muito difícil, eu acho, essa questão, muito difícil. Que, aliás, eu já levanto no K, né? Quando o senhor K volta daquele encontro no Rio de Janeiro e ele fica estupefato com essa questão das homenagens que são prestadas a esses bandidos todos, dando nome de rua, placa de praça, né? Ele fica estupefato. É um problema, é uma disputa de narrativas, é uma questão de dominação através da cultura, né? Você tem que mudar todos os livros didáticos que falam das bandeiras, e tem que mudar muita coisa. Eu acho que não, estamos muito longe disso, muito longe, infelizmente. É isso. Bernardo, eu vou, então, você estava falando, né, sobre a questão do livro Júlia e dele ter sido incluído, né, no plano do livro didático, e aí a gente também ficou pensando um pouco, né, sobre a própria saída, publicação e recepção do K, né? O K, ele foi escrito, foi publicado entre 2010 e 2011, né? Você define o contexto da memória da época como um mal de Alzheimer nacional. E logo depois a gente tem a abertura da Comissão Nacional da Verdade, né? E o livro se torna um dos poucos, se não único, não sei, que é um documento literário usado pela comissão, né? Pela CNV. A recepção do livro, ela também aumenta muito nesses anos, né? Então, ela sai da expressão popular, vai para a COSAC Naif, depois para a própria Companhia das Letras. E, desde então, você tem dialogado, né, na sua produção com um autoritarismo crescente no Brasil. Então, o que a gente queria saber, né, como que você entende essa produção relacionada com esses temas e com as questões do nosso tempo histórico. Ou seja, de que forma a falta de uma política de memória ela foi fundamental para a escrita do K, como a CNV, de alguma forma, incentivou ou não livros posteriormente, ou mesmo como que o crescente negacionismo, né, que a gente via com a chegada do Bolsonaro ao poder e depois com o próprio bolsonarismo, acabou trazendo, então, temas para a sua literatura. E se você entende que essas obras elas tiveram uma recepção específica, como, por exemplo, Júlia ou K, espaço para fala, para crítica, e se isso tem a ver com esse período que a gente passou, que a gente viveu, né, com o que estamos vivendo. Então, para resumir essa pergunta toda, né, a gente queria entender um pouco de que forma que você entende que a produção literária, mas também a recepção desses textos, dialoga, então, com o nosso tempo. Bom, o K, ele não foi fruto de uma deliberação. Não, vou agora escrever um livro que denuncia isso. Não, ele surgiu no bojo de um processo criativo de contos, e eu considero que foi quase que uma catarse, né? Quer dizer, às vezes eu digo até que foi enfim, baixou um espírito em mim e uma coisa que estava dentro de mim tinha que sair, entende? Não foi deliberado, né? Agora, sabe, aconteceu tudo isso que você falou, mas também nós temos hoje uma direita no Brasil organizada, com bases populares, sociais, amplas, que não existia antes. Temos um público conservador também, que talvez seja até mais
numeroso do que um público, digamos, contestador, né? Então, é tudo muito imprevisível, né? Acho que vivemos um momento, de uma certa forma, um momento um pouco de ebulição, né? Eu não acho que o K foi um livro que influenciou acontecimentos no Brasil, né? Ele teve a sua importância, mas principalmente nesse universo que alguém aqui chamou dessa bolha, né? As pessoas ficaram muito comovidas e tal. Mas veja a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi instalada sem grandes poderes e foi encerrada sem também resolver. Questões ficaram pendentes, né? Quer dizer, o Congresso Desaparecido eu só escrevi porque ficou tudo ainda pendurado, sem ser resolvido, né? Nós temos aí questões não resolvidas até hoje, né? Não apenas no Brasil. Eu estava lendo outro dia que lá na Espanha eles estão agora abrindo sepulturas coletivas de vítimas da ditadura de Franco. Quer dizer, já se passaram quase 50 anos, mais, né? 70, 80 anos, e eles estão ainda tentando identificar vítimas, estão ainda cavocando despojos de vítimas que ainda não foram identificadas da ditadura de Franco. Então, esse tipo de coisa fica como uma assombração dentro da sociedade. Entende? Isso que eu queria dizer no começo aqui do nosso encontro, que eu preciso me livrar um pouco dessa assombração também, sabe? Partir para outros campos, mas isso aí está aí, assombrando a sociedade brasileira. E fica, né? Se são 10, se são 20, mas hoje nós sabemos também, e acho que esse é um pouco uma coisa que surgiu meio que espontaneamente no Congresso Desaparecido, mas hoje eu acho que é uma coisa que valorizou a narrativa. Hoje nós sabemos que os desaparecidos não são só os desaparecidos políticos. São crianças, são indígenas, são rapazes de favelas que foram mortos e sumiram com eles, são indigentes que são enterrados no Brasil. Aqui no Brasil existe um serviço específico só para enterrar indigentes sem que as famílias sejam avisadas, né? Em São Paulo chama-se Serviço de Verificação de Óbitos. Eu até escrevi um conto sobre isso. Quer dizer, é uma prática, o desaparecimento dos mortos é uma prática que já vinha antes do desaparecimento dos ativistas políticos, né? Já é uma coisa que já se fazia no Brasil de antes, né? E que afeta, claro, naturalmente, as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as famílias que não têm recursos, né? Então, bom, essa minha fala está adotando um tom meio pessimista demais, mas, enfim, é isso. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que o Everson quer abrir o microfone para fazer. Sim, se for possível. Boa noite. Claro, fica à vontade. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos do grupo. Eu queria ficar quietinho, Bernardo, dessa vez, só te escutando, mas muita vontade de conversar com você de novo. Obrigado pela participação e obrigado ao grupo pela oportunidade. Você sabe que eu estou terminando a minha pesquisa, né, a respeito de sua obra, coloquei o ponto final na minha tese nessa semana. Em breve quero compartilhar com você e com os demais do grupo, né? Já fechei, agora é só esperar a banca avaliar. Mas eu queria retomar a pergunta que eu fiz, porque eu acho que o tema da judaicidade é muito importante na sua obra. Não vou nem falar do judaísmo, né? Mas da judaicidade, de uma maneira geral, não necessariamente os aspectos religiosos. E o tema da memória e da pós-memória do Holocausto, né? Do trauma que isso causou em sua família, mas em toda a sociedade, no mundo inteiro,
na minha opinião, é um tema decisivo na sua obra literária. Ele acaba sendo menos estudado, porque o tema da ditadura, claro, é muito importante, mas o tema da pós-memória do Holocausto também é muito importante. Até tentei dedicar um capítulo da minha pesquisa a isso, mas não sei se consegui dar conta, porque é um tema difícil para mim também. Mas, enfim. Inclusive, ele aparece em textos que eu acho que são excelentes. Assim, você sabe que eu já te disse isso, né? Como Imigrantes e Mascates, o Infanto Juvenil, é muito bom, né? Até compartilho com você uma surpresa. Eu voltei a trabalhar no Instituto Federal do Espírito Santo, né, que eu estava afastado, então estava conversando com a professora de literatura infanto-juvenil, que é a professora do curso de graduação em letras, né? Ela tem essa disciplina, especialista em literatura infanto-juvenil, e ela diz que trabalha com sua obra no curso de licenciatura, ela lê com os alunos, então eu achei muito interessante, porque eu não sabia que ela estava lendo realmente. Enfim, eu quero dizer, eu só estou reforçando isso para dizer que eu acho que é um aspecto muito importante de sua obra, como no conto Białystok, A Jornada também, eu acho que é um conto extraordinário, um dos melhores de tantos excelentes contos que você escreveu. Mas, desculpa pela digressão, eu queria só fazer uma pergunta mais precisa. Queria dizer assim, depois de pensar muito, literariamente ou não, sobre a judaicidade, tendo essa história que você tem de ter emigrado para Israel, né? Como é que você vê hoje o Estado de Israel? Eu sei que é uma pergunta delicada, não sei se você quer falar sobre, mas é difícil, eu acho, né, para você olhar para Israel atualmente, os conflitos com os palestinos, mas também o avanço da extrema-direita em Israel. Como é que você se relaciona com esse tema? Bom, a minha relação é muito difícil também, é quase que traumática. Eu tenho um filho que mora lá, eu tenho muitos amigos, tenho sobrinhas que moram lá, né? E ontem mesmo eu estava trocando uma mensagem com um amigo meu que mora em Jerusalém, e enfim, eu disse para ele, olha, até alguns anos atrás eu ainda me aventurava a criticar uma outra pessoa que eu achei que criticava Israel de forma exagerada ou movida por um antissemitismo meio inconsciente. Mas ainda bem que eu parei, porque tudo que está sendo feito lá hoje é indefensável, absolutamente indefensável, né? O projeto da construção de um lar nacional dos judeus, ele se tornou um projeto messiânico, dominado por correntes religiosas fanáticas e com características muito desagradáveis, muito malévolas, né? Você tem havido, enfim, situações inacreditáveis, né? De judeus fazerem pogromos, né? Aquilo que eles sofriam na Rússia czarista, eles estão infligindo agora às aldeias palestinas, né? Então, é aquela coisa do pretérito perfeito que foi levantada no começo aqui do nosso bate-papo, né? Quer dizer, de fato, tudo resultou, tudo acabou mal, né? Alguns anos atrás, eu ainda costumava pensar assim, bom, o sionismo surgiu numa era em que as mentes e os corações dos judeus eram disputadas pelo socialismo e pelo sionismo, né? Então, alguns diziam que era o socialismo que ia resolver a questão do antissemitismo, outros diziam que não, que tinha que ter um lar nacional. E eu dizia, você veja, e o socialismo acabou mal, sobrou o sionismo, mas hoje a gente pode dizer que também acabou mal o sionismo. As duas utopias acabaram mal, né? Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. É muito surpreendente que um povo tão sofrido, com uma memória histórica tão forte, e um povo inteligente, um povo sensível, tenha se tornado lá uma população agressiva, intolerante, entende? Muito difícil, situação muito complicada, muito complicada. Enfim, é o que eu posso dizer. Eu acompanho diariamente tudo que acontece lá, eu acesso 3 ou 4 jornais em língua inglesa que são editados por lá,
há uma certa compensação, que é o vigor dos protestos contra o governo de extrema-direita. É uma sociedade muito... Há uma parcela grande da sociedade que protesta com grande energia, mas, no fundo de tudo isso, fica a questão palestina, que nem mesmo essas pessoas que estão protestando assumem essa bandeira da questão palestina, entende? Então, há uma situação muito difícil, muito difícil. É isso. Bernardo, a gente está chegando aqui próximo ao nosso teto de horário, e aí a gente pensou, eu e a Lua, numa pergunta para convocar o Bernardo leitor, né? Evitar que esse encontro... bom, hoje foi votado no TSE, né? A gente estava falando isso antes do início da gravação, Bolsonaro se tornou inelegível, é um motivo de comemoração, ainda que não seja tudo o que nós gostaríamos e que podemos acreditar que vai ser gerado de punição para as atrocidades que ele fez como presidente. Acho que a questão é fazer mais do que talvez pender um pouco para o que seria um desalento, um desencanto, mas é fazer dessas nossas reflexões e da nossa partilha dessas reflexões alguns caminhos para pensar a realidade, como você tem dito também, né? Acho muito interessante, e tenho percebido isso também na universidade, como a questão do desaparecido, ela extrapola o espaço do desaparecido político da ditadura, né? Você faz isso no Congresso dos Desaparecidos, quando você coloca o Amarildo, né? Com o perdão do spoiler. E quando você volta também para um passado mais distante, pensa no Tiradentes, né? Então, acho que essas pontas, eu penso que essa assombração de que você fala que precisa se distanciar, né, e dizer eu não quero mais escrever uma literatura sobre a ditadura, é uma assombração como uma memória que é individual, mas é também coletiva, né? É essa assombração que nos persegue como brasileiros. Mas vou ler, então, a pergunta que eu e a Lua pensamos para fazer esse encerramento, e aí você fica à vontade para também dizer o que mais você quiser para a gente encerrar. O que você acha que segue sem espaço na literatura brasileira? Que temas você acha que faltam nessa produção e que você gostaria de trazer para a literatura contemporânea? Não entendi. Repete a pergunta. Você falou dessa assombração do tema da ditadura e que quer se afastar desse tema como autor, na sua produção literária, né? No seu projeto literário. O que está faltando, então, na literatura brasileira? O que você acha que segue sem espaço nessa literatura contemporânea? Algo que você acha que merece participar da produção, que você, inclusive, traria para a literatura brasileira? Olha, quando estava pesquisando um pouco para o Congresso dos Desaparecidos, eu percebi que, por exemplo, a escravatura durou no Brasil mais de quase 4 séculos, né? E houve uma quantidade infinita de atrocidades e de rebeliões e de revoltas e de negros que se insurgiram contra a escravatura, né? Um deles eu trago lá para o meu relato, né? Mas aí me ocorreu que está faltando literatura sobre isso. Quase não se escreve sobre isso, né? Quer dizer, existem livros históricos, ensaios e tal, mas grandes obras literárias que tenham como tema os escravos, a revolta, essa coisa toda, eu acho que não, pensando em voz alta, eu acho que aí existe um campo muito fértil para a criação literária, né? Muito fértil. Essa criação literária é assim que se inspira em algum fato concreto, mas em torno disso cria uma coisa importante, de impacto, né? Eu acho que está faltando isso. E talvez na questão dos indígenas também, né? Porque na questão
da luta política contra a ditadura, eu acho que o tema já se esgotou, né? Já não tem, não sei, sempre é possível criar mais alguma coisa importante, né? Certamente, né? Mas eu acho que o que me ocorre é isso, né? Esse campo da escravatura é uma coisa assim que, literariamente, o que nós temos de grande obra sobre isso? Muito pouco, né? Muito pouco. O nosso maior escritor ficcionista, que é o Machado de Assis, celebrado pela academia, por todos, para ele praticamente não existia escravatura, né? Ele falava da escravidão como quem falava de que ontem choveu, ontem não choveu, como uma coisa, sabe, que fazia parte natural do cenário, né? Embora eu não tenha estudado em profundidade a obra dele, né, a esse respeito, mas é isso, eu acho que... Aí sim eu acho que tem um campo. Bom, não sei, estou especulando, né? Esse romance eu não conheço, da Ana Maria Gonçalves. Eu vou ler, vou procurar isso aí. Maravilha. Também tive a oportunidade de ler Um Defeito de Cor e tô no grupo que te recomenda, Bernardo. Vou tomar... Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. De que época que é esse livro? Eu não conheci esse livro. Acho que ele é de 2006, né? Ou É recente, né? Tá. 2004, não Eu tenho tenho a certeza. impressão que é até um pouco mais recente, Lua, não? Não sei, mas eu acho que é até mais recente. Acho que não. Não, é de 2006 mesmo. Ele, inclusive, o Museu de Arte do Rio está com uma exposição que vai até o final de agosto, inspirada no livro Um Defeito de Cor. E tem a ver Linda com uma exposição. efeméride do lançamento. Foi 2006. Vou ler. Então, eu acho que é um livro que faz uma espécie de abertura, como é a impressão que eu tenho que o K faz, né? Uma espécie de abertura para uma série de outras produções literárias muito diversas, muito com diferentes identidades e projetos artísticos, a partir dessa temática da história da escravização no Brasil, do lugar do negro, da identidade. Então, acho que é uma recomendação para você, Bernardo, e para todo mundo que está aqui, né? Que vai posteriormente assistir esse nosso encontro. Acho que é isso. Muito bem, agradeço o convite de vocês e desculpe aí algumas escorregadas e algumas hesitações. Tento entender o espírito das coisas que eu falei e não me pegar por uma palavrinha ou outra, tá bom? Não, de modo algum. Foi um prazer, como eu disse lá no início. Foi um prazer, foi uma honra. É sempre uma possibilidade muito rica poder encontrar um autor que a gente lê, estuda e admira a produção e busca compreender e dialogar, né? Uma literatura muito ligada ao nosso próprio tempo e às possibilidades de pensar em como transformar, né, o nosso próprio tempo. Então, foi uma honra para nós, Bernardo. Muito obrigada, Lua. Não sei se você quer dizer alguma coisa. Obrigada pela parceria, obrigada a todo mundo que está presente. Só agradecer mesmo, Bernardo, a sua presença. Acho que agradeço por todos, né? E, claro, a Amanda também pela parceria de sempre. E ao grupo também, claro, que, enfim, com o qual a gente estava aqui dialogando e pensando junto também. É isso. Tá bom. Obrigada, Muito gente. obrigado a vocês. Boa noite, boa sorte a todos. Vou esperar aí o trabalho do Everson. Vamos ver o que ele vai dizer de mim. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Bernardo.